Oi, gente, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Oi, gente, boa noite. Maria Oliveira, boa noite. Emily. Rita Tavares, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Ana Paula. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Gente, por que não tem... Gente, essa vai ser uma live sobre parto. A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês em relação ao parto com a doutora Emily. Espera um pouco que a gente tá tentando conectar aqui com ela. Oi, Olá! boa noite. Boa Tudo bem? noite! Tudo Nossa, bem, eu nunca querida? mexi nisso, eu tô tendo um pouco de dificuldade, mas tá dando certo. Tá ótimo. Deixa eu acender minha luz aqui. Pronto. E Aí, aí, fala agora. um pouquinho sobre você, sobre a sua profissão. Gente, então, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou a Emily, sou fisioterapeuta. Eu sou pós-graduada em saúde da mulher e do homem. Tenho bastante experiência com essa questão de atendimento de gestantes, assim como toda a área que abrange saúde da mulher, que é uma área que trata incontinência urinária, incontinência fecal, disfunções Sim. sexuais também, tá? Fora isso, eu tenho uma especialização em doula. Eu fiz um curso, né, de doula e educação perinatal. Deixa eu fechar minha porta aqui. E Tá. aí, com isso, eu consigo fazer uma vasta clientela de mulheres que procuram o preparo para o parto. Mais alguém Então, tá tendo só para... dificuldade com o som? Oi? Minha mãe, a Conceição reclamou que não está escutando. Vê se não é só. Tem mais alguém com dificuldade para ouvir? Não, acho que não. Tá, pode continuar Estamos falando. tranquilos. Então, assim, o que que difere a doula da fisioterapia obstétrica? A Uhum. doula, ela é uma mulher que normalmente vai acompanhar a gestante durante o parto para dar um suporte emocional. Então, sabe aquela hora que a mulher já não aguenta mais lá no parto, que ela fala: Meu Deus, eu vou morrer, eu quero desistir. A Sim, doula vai lá, acalma, tem técnica correta para acalmar essa mulher e fazer com que ela volte ao eixo para conseguir ter o tão desejado parto. Isso não acontece só no parto normal, isso acontece no parto cesárea também, tá? Já a fisioterapeuta, o que que a fisioterapeuta faz, né? O que que a fisioterapia obstétrica tem como objetivo? Ajudar essa mulher durante a gestação a preparar o seu corpo para o parto. Fora isso, ela também pode acompanhar lá no parto mesmo. Assim como a doula consegue entrar, a fisioterapeuta obstétrica também consegue entrar junto. Uma não vai substituir a outra,
tá? Que Porque legal. normalmente Uhum. tem mulheres que pensam assim, ah, eu vou contratar uma doula que já é fisioobstétrica ou uma doula que já é enfermeira, enfim. Uma profissional não substitui a outra. Não tem como uma única pessoa fazer tudo, porque tem muita coisa que engloba. Lá no trabalho de parto, a fisioterapia, por exemplo, ela tem como objetivo diminuir a dor. Ela tem como objetivo analisar a mecânica ali dessa pelve para ver se tem alguma coisa que dá para ser feito para esse bebê sair com mais facilidade. Então, eu gosto de diferir fisioterapia com doula da seguinte forma. A doula, ela vai ajudar aqui. E a fisioterapeuta, ela vai ajudar aqui, o corpo, Sim, certo? entendi. A doula vai te ajudar com suporte emocional e a fisioterapia vai ajudar na parte do corpo mesmo, certo? Certo. Que legal. A doula, ela acompanha durante toda a gravidez da mulher? Olha, o ideal é essa doula acompanhar durante toda a gestação, assim como a fisioterapia também. Por quê? Uhum. Durante a gestação, a doula vai ensinar algumas técnicas para essa mulher, para quando ela chegar lá no trabalho de parto, ela lembrar e poder executar quando a doula fala, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Para diminuir essa dor, para diminuir essa ansiedade. Assim como a fisioterapia obstétrica também. O ideal é a gente começar a partir da 14ª semana, porque a Ah, gente tem que ensinar muita coisa para essa mulher, a gente tem que analisar a parte pélvica e entrar com exercícios para o seu corpo se preparar para aquele momento. então realmente existe uma preparação para o parto. Sim, existe uma preparação para o parto. E é Uhum. muito importante essa preparação, porque se a mulher ela não sabe o que esperar para esse momento tão importante, muitas das vezes ela entra em pânico. Nossa, Muitas das vezes acontece de profissionais, médicos, enfim, vários profissionais enganarem essa mulher durante a gestação. Então, muitas das Uhum. vezes a mulher quer muito, muito, muito ter um parto normal, mas ela encontra uma equipe que não é tão a favor e ela não tem informação suficiente, tudo que falarem para ela, ela vai acreditar, Sim, certo? certo. Eu vou fazer algumas perguntas de algumas clientes da loja. Essa aqui foi feita pela Vanessa. Ela queria saber se uma cesárea também pode ser humanizada. Pode. A gente Pode? tem muito, pode, a gente tem muito mito sobre o parto humanizado. Porque muitas mulheres acham que o parto humanizado, ele é só o parto normal. E não é. Parto humanizado é todo parto que vai respeitar a opinião da mulher e vai respeitar a vida do bebê. Então, se Uhum. a mulher, a opinião dela é que ela quer muito ter uma cesárea, a gente vai fazer tudo para essa cesárea ser humanizada. E o que é essa humanização? A gente fazer um parto mais humano mesmo, o nome já diz, respeitar o bebê, às vezes não fazer tanto procedimento invasivo durante essa cesárea. Às vezes eu já vi muitas cesáreas, tá, presencialmente, que o bebê sai da barriga da mãe e já vai direto pro colo dela. Diferente daquele cenário que a gente vê em filme e novela, tira o bebê correndo, leva o bebê para limpar, leva o bebê para se trocar para depois ir para a mãe. Isso a gente sabe que, ó, já foi, já passou. As mulheres normalmente procuram pelo parto normal para buscar essa humanização. Só que hoje, o que a gente faz com uma mulher que se tem que ficar frustrada se ela não conseguir ter o parto normal? Uma mulher que tentou lá durante a gestação, se preparou, mas de repente aconteceu alguma intercorrência que realmente não dava para ter esse parto normal. Poxa, como fica o emocional dessa mulher? Então, hoje a Verdade. gente já tem vários programas que trazem essa humanização para cesárea. Então, Deus me livre, aconteceu alguma coisa, não deu para ser parto normal, vamos continuar seguindo todas as outras regras. Vai continuar seguindo, normalmente a gente fala lá um cronograma, né? A mulher às vezes escreve à mão o que ela quer e o que ela não quer durante esse trabalho de parto. E aí, só porque Uhum. foi cesárea, a gente não vai respeitar o que ela quer? Então, a gente Qual é fala a aí. diferença? Qual é a diferença entre o parto humanizado e o parto normal? O parto normal, ele é vaginal, só que Uhum. normalmente ele é cheio de intercorrências. Então, às vezes, tem algumas manobras que são antigas, que não se fazem mais, mas que alguns médicos fazem. Que mais?
Tem, às vezes, aquele corte lá no assoalho pélvico, que é a famosa episiotomia. Tem várias E no intercorrências. parto humanizado não é necessário esse corte? Na verdade, não. Não? Vamos saber. Na verdade, esse corte ele não era para ser uma regra. O que acontece é que os médicos fazem esse corte como regra. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês no vídeo que fica bem legal. Eu tenho um assoalho pélvico de pano. Ó. Então, aqui, na verdade, é uma vulva, né? Aqui são os grandes lábios da vagina, aqui os pequenos lábios, aqui é a uretra por onde sai o xixi e aqui o orifício vaginal. Então, antigamente se criou uma regra de que toda mulher que fosse ter parto normal precisava de um corte exatamente aqui nessa região, ó, lateral. Esse corte, ele corta musculatura e nervo também. E aí a gente tem muito risco de traumas nessa região, como a gente costuma dizer, a mulher, às vezes, quando tem o cortezinho aqui, como pega músculo e fáscia, tem dor depois durante a relação sexual. Ou então, algumas mulheres apresentam incontinência urinária, porque mexe com a musculatura que passa em volta do xixi. Muito comum mesmo, o mais comum mesmo, a gente vê, ó, também incontinência fecal, porque o ânus está muito próximo aqui. Sim. Então, hoje, caiu por terra. Não é toda mulher que vai fazer isso aqui, se ela tiver informação, principalmente. Então, esse corte, ele é um corte emergencial, o que não vai acontecer com todas as mulheres, certo? Então, o parto humanizado é isso. Normalmente a gente respeitar essa mulher, respeitar o corpo dela, respeitar o bebê, principalmente. Nossa, muito legal. Porque os partos que a gente via, né? Os partos normais que a gente via, os partos que a gente vê em novela, ainda em filme, eram partos que, tipo, meu Deus, eram agressivos, né? Tira a criança, puxa a criança, põe de cabeça para baixo, bate no bumbum, né? Pinga colírio no olho, dá a vacina, tudo assim, 5 minutos, o bebê acabou de sair, tava um susto. É verdade. Então, essa é a grande diferença do parto normal para o parto humanizado. Às vezes, a cesariana é muito mais humanizada do que um parto normal feito dessa forma. Sim, verdade. Tem uma outra pergunta. O que é preciso para a pessoa obter um parto humanizado? Ela deve contratar uma doula? Ou não? Olha, o primeiro passo é ela ter uma doula, sim. Só que, na verdade, a doula sozinha, ela não faz milagre. Então, a mulher ela tem que procurar, na verdade, por uma equipe médica que seja humanizada. Então, procura, joga no Google o nome dos médicos, a taxa de cesárea dos médicos, se for o caso de querer ter o parto normal, né? Se for o caso de querer uma cesárea, ou então de aceitar uma cesárea caso tenha alguma emergência, ela pesquisar como que esse médico faz a cesárea. Ele é um médico que respeita o que eu pedi? Porque muito médico fala, não, eu respeito, chega lá na hora, não respeita. Então, só dá para saber mesmo se você puxar uma ficha do médico que vai fazer o parto. Aí, fora isso, sim. Fora isso, procura por uma doula, que ela vai conseguir te explicar um pouco mais, e procura por uma fisioterapeuta pélvica também. E, doutora, por exemplo, tem algumas pessoas hoje em dia que gostam de fazer o parto em casa, numa banheira. E qual é o nível de segurança que isso traz para criança? Qual é o risco, assim, de acontecer algo inesperado? Do que fazer no hospital, na maioria das vezes. Sério? Que legal. A gente tem algumas regras para se cumprir. Então, assim, hoje a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela nos mostra que se uma mulher não tem pressão alta, se uma mulher não tem diabetes, se ela está indo com a gestação normal, é mais seguro ela ter esse bebê em casa do que ir para o hospital. Principalmente do ponto de vista intervencionista, que é esse ponto que eu estou te falando, dos médicos aprenderem na faculdade que tem que fazer o corte, que tem que fazer manobras para empurrar o bebê, por exemplo. E, na verdade, não tem. Essas manobras, elas causam um risco tanto para o bebê quanto para a mãe. E, às vezes, um risco de vida. Então, é por isso que hoje muitas mulheres estão procurando o parto domiciliar. Isso já vinha crescendo, mas com a pandemia, ó, deslanchou.
Porque o povo começou a ficar com medo de ganhar bebê no hospital, pegar Covid, né? Como que tá a questão do Covid na mulher grávida? Você tem alguma ideia? Ou... Tenho bastante experiência com o assunto. Eu estava trabalhando numa maternidade até o mês passado. Uhum. As gestantes estão sim pegando Covid. E eu acompanho, né, essa questão do parto, da gestação e do Covid através do Instagram da Melânia, que é uma médica muito humana e ela também está vendo um número alto de óbitos das gestantes. Então, não é brincadeira. A gestante tem que se cuidar o dobro, a gestante tem que evitar mesmo. Essa semana foi aprovada uma lei que ela está liberada do trabalho presencial, de tanto que Sim, que está bom, tendo né? problema com isso. Então, assim, E se sobre a cuidar. vacina, você acha que ela deve tomar a vacina ou porque ainda não existem muitos testes, né? Para se tem algum efeito na criança? Essa médica que eu acompanho, que é a médica que eu confio, ela fala muito sobre a vacina, tá? Mas isso vai depender de mulher para mulher, porque cada uma tem um histórico, Ser né? confortável, né? Normalmente, o ideal é sim, buscar a ajuda do médico, ver o que o médico dela orienta. Mas a Melânia tem um programa muito legal que depois eu posso até dividir com vocês. Ela está se juntando com vários médicos para fazer laudos para essas grávidas conseguirem se afastar do serviço e até mesmo, dependendo do histórico, conseguir se vacinar. Uhum. Uma outra pergunta que eu tive, essa foi da Michelle. Como funciona o direito ao acompanhante durante a pandemia, na maternidade? A maternidade tem que garantir o direito da gestante sempre. O que acontece é que eles pegam mulheres muito despreparadas que não sabem se essa regra é fixa ou não. A Uhum. mulher tem direito ao entrar um acompanhante, que é o marido, e a doula e a fisioterapeuta obstétrica, elas não são acompanhantes, elas são parte da equipe. Então, teoricamente, a mulher tem direito a toda a equipe dela e um acompanhante. Essa é a lei. O que está acontecendo, Jaque? Elas chegam lá, não deixam entrar. É por isso que a mulher lá no sexto, sétimo mês de gestação tem que ir atrás disso lá no hospital, bater o pé e, se necessário for, fazer documento, porque, infelizmente, alguns hospitais não estão deixando. Mas se ela souber do direito dela, ela consegue. Entendi. Em quais casos o parto normal é indicado? Todos, todos os casos. Na verdade, o parto normal, como o nome diz, né, é normal. O normal é a gente ter o parto vaginal, teoricamente. Então, Uhum. vai sim, ai meu Deus, vai ter total contraindicação de um parto vaginal. Bebês que estão mal encaixados no quadril. Então, teoricamente, bebês que estão pélvicos, que eles estão sentadinhos. Mas isso não é regra para todo mundo, porque existem muitas equipes especializadas que conseguem fazer parto de bebê pélvico, tá? Isso seria uma das grandes contraindicações para o parto vaginal, tá? Fora isso, tudo que a gente escuta, pressão alta, não é total indicativo de cesariana, muito pelo contrário, tá? Quando a gente se machuca ou quando a gente vai fazer uma cirurgia e a gente está com a pressão alta, o médico não faz, não é? Então, por que É. que com a gestante tem que ser assim? Então, assim, são muito poucos mesmo os riscos e as contraindicações do parto normal. Mas Ah, o que mais dá certo é essa desproporção da pelve mesmo. O bebê não Uhum. passar na pelve. Outra pergunta. É verdade que o parto normal alarga o canal vaginal? Não, é mentira. Vou mostrar. Como eu mostrei aqui na minha almofadinha, né? Vagina com os grandes lábios da vagina, os pequenos lábios da vagina. Aqui, ó, é o canal vaginal, certo? Ele é como Certo. se fosse uma medinha de músculos. Esse canal vaginal, ele é feito para isso, certo? Ele é feito para o bebê nascer.
Durante o trabalho de parto, a mulher tem ação hormonal. E dos hormônios principais aí é a relaxina, que é um hormônio que ajuda a relaxar isso daqui para conseguir passar. Fora isso, a pelve, que tem uma pelve aqui, ó, para mostrar, ela, com ação hormonal, o papel dela é ir se abrindo. Ela vai mexendo, 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 para sair um bebê aqui por baixo. Isso é momentâneo, é uma ação hormonal. Passou o trabalho de parto, tudo volta ao normal. Então é mito. Tá bom. O que não pode fazer na hora do parto? O que não pode fazer na hora do parto, não pode fazer o que a mulher não quer. A mulher pode estar querendo plantar bananeira. É o parto dela. Você tem que deixar ela fazer o que ela quiser. É muito difícil isso, Jaque, porque alguns médicos falam: olha, você vai deitar, vai ficar de barriga para cima, vai afastar as pernas e não vai sair nessa posição. E essa é a posição que eles mais gostam. Só que é a posição que traz mais dor para a mulher. Então, assim, lá durante o trabalho de parto, a mulher tem um instinto natural, ela procura a melhor posição para ela. Então, eu acho que para essa pergunta, é assim, ó, o que a mulher não quer é o que não vai ser feito. Só. O resto, deixa fluir. Quais são os sinais do trabalho de parto? Como a mulher sabe que ela vai entrar em trabalho de parto? Então, muitas mulheres confundem a contração efetiva com a contração de treinamento, ou pródromo, que é o famoso contrair sem efetividade, né? O corpo, na verdade, vai treinando esse útero para esse trabalho de parto. Mas, no geral, o que a gente consegue saber se esse trabalho de parto está efetivo? A mulher sente contrações reais. Eu até gravei um Reels faz um tempinho lá no meu Instagram sobre essa contração com uma bexiga e tudo mais. A mulher sente uma contração que dura por 1 minuto. Então, o útero se contrai por 1 minuto. Essa contração é bem forte. E relaxa. Só que esse intervalo das contrações, ele vai ficando mais curto. Então, a mulher começa a sentir contrações de 10 em 10 minutos. Aí, não é certinho, tá, gente? Não vai existir assim, certinho no relógio. 10 minutos, 10 minutos. Depois, 5 minutos, 5 minutos. É assim, uma contração em 10 minutos, outra contração em 11, aí vem outra contração em 8 minutos, certo? Isso mostra que esse trabalho de parto, ele está engrenando, ele está entrando ali na fase ativa. A gente fala para não deixar de ir para o hospital de jeito nenhum, quando estiver de 3 a 4 contrações em 10 minutos. Então, isso já mostra que está em trabalho de parto efetivo. De 3 a 4 minutos, corre para o hospital, então. Já foi tarde. No máximo isso. O que fazer na hora que a bolsa rompe? O bebê já vai nascer ou demora um pouquinho? Nada. Sabe o que você faz? Vai lá na cozinha, bebe uma água. Porque toda vez que a gente bebe água, teoricamente a gente vai repor o nosso líquido amniótico. Então não precisa de correria. Bebe água, o bebê faz xixi e vai repondo esse líquido lá da bolsa que rompeu. Toma um banho, vê se as coisas do bebê está tudo certinho para ir para o hospital. Não precisa de correria, tá? Não precisa sair correndo. Não, os estudos mostram que é seguro a gente fazer isso até 24 horas. Então, só que ó, ir repondo. Não é que você vai ficar sem beber água. Você bebe água para ir repondo, tá? Mas aí dá tempo tranquilo de arrumar as coisas e ir para o hospital. Fazer maquiagem. Dá tempo. Entre uma contração e outra, passa um batonzinho, dá tempo. Como identificar se a bolsa está fissurada? Fissurada nesse sentido, acho que ela quis dizer se a bolsa rompeu ou não, né? Então, como eu vou saber se, por exemplo, eu deixei escapar um xixi na roupa ou se é a bolsa que estourou? Então, tem um segredo. A bolsa, ela pode romper em vários lugares diferentes. Não é o que a gente pensa, que vai romper só embaixo e vai sair aquele monte de líquido. Às vezes, tem mulheres que ela vai romper aqui em cima, vai furar um pouquinho, e esse líquido vai escorrendo de pouquinho. Então, a dica que eu dou nesse caso é
Beba água. Se continuar saindo, é líquido. Porque tá Tá. repondo aqui em cima. Se continuar saindo, é líquido. Eu acho que já fizemos todas as perguntas. Nossa, foi rápido. Quais são os riscos do parto humanizado? Nenhum. O risco é não fazer o parto humanizado. Como eu expliquei, né? O parto humanizado, Sim. ele vai seguir ali todas as regras de humanização de uma pessoa. Tudo que faz bem para uma pessoa. Né? Naquela situação que vai ter que pôr o bebê para fora de qualquer jeito, a mulher vai escolher o que ela quer. Por exemplo, vou te falar, eu acompanhei uma cesárea humanizada onde ela não queria luz forte na hora que o bebê nascesse. Uhum. Então, o médico estava com uma luz acesa mais baixa, e aí quando o bebê saiu da barriga, eles abaixaram um pouquinho mais para não deixar o bebezinho com o olho assim muito irritado. Era um desejo da mulher. Então, isso vai trazer algum malefício para o bebê? Não, só benefício. Então, não Sim, tem nenhuma contraindicação, não. Aliás, deveríamos todas nós, se possível, ter acesso a um parto humanizado. com certeza. E hoje em dia, você acha que isso encarece muito o parto? Depende do ponto de vista. Eu vou falar aqui da minha realidade em São Paulo, tá? Aham. Um parto normal, ou sem ser humanizado. Em um hospital top, eu não posso falar nomes, né? Mas um hospital top é caro pra caramba. Se a mulher for pagar, é caro pra caramba. Se a mulher tem convênio, também é caro pra caramba, porque os convênios que cobrem, né, o parto São nesse os mais hospital, caros. eles são muito caros. Então, o que você tem que raciocinar? Quanto que você pagaria de convênio para você ter o seu filho no hospital top? Ah, eu pagaria R$ 1.500 por mês. O que você poderia fazer? Você guardar esse dinheiro e, de repente, se você tem desejo para ter um parto domiciliar, por exemplo, eu não acho caro, tá? Eu vejo aí mulheres que conseguem ter um parto domiciliar, com enfermeira obstétrica, tudo bonitinho que precisa lá naquele momento, por R$ 12.000. Ah, Uhum. mas caramba, R$ 12.000 é muita coisa. Você não vai pagar de uma vez. Normalmente, a gente que trabalha com parto, a gente cobra e divide, sabe? Às vezes em 4 parcelas até chegar ao parto, às vezes em 6, às vezes em 8. Então é muito fácil, digamos assim, porque se você for ter o seu filho no SUS, por exemplo, você não vai ter muito gasto, só que você não vai ter direito a várias coisas. E no SUS, infelizmente, em muitos lugares, assim como os hospitais particulares, também judiam da mulher. Então é uma coisa que eu costumo dizer, você tem que pensar o que você vai querer investir. Faz uma vaquinha com a família, Mas vende, esses sei 12 lá, mil, está incluso o acompanhamento ou é só o parto? tudo, tá incluso o Tudo. acompanhamento durante a gestação, tá incluso o parto, porque o que a gente não sabe é quanto tempo vai durar esse parto. Então, se o parto durar 10 horas, vai ser o mesmo valor. Se o parto durar 24 horas, vai ser o mesmo valor. O Aham. trabalho de parto, entendeu? E fora isso, o acompanhamento pós-parto. Então, normalmente isso eu tô falando do parto, tá? Da parte da fisioterapia obstétrica e da doula é muito mais barato. É, Uma doula, por exemplo, cobraria uns R$ 1.500, R$ 2.000 o acompanhamento da gestação, parto pós-parto. Então não é caro. entendi, sim. Não é mesmo, não é caro, vale muito a pena. Vale. É o benefício. É, tem uma outra pergunta, o que podemos fazer para tranquilizar a mulher nesse momento? Nossa, E muito importante deixar essa ela ser pergunta. protagonista desse momento tão especial dela? Olha, o que eu vejo que deixa a mulher muito tranquila e muito segura é realmente esse preparo durante a gestação. Porque lá desde o terceiro, quarto mês de gestação dela, ela está tendo informações sobre o parto. Então, ela já sabe tudo o que pode acontecer na hora do trabalho de parto, inclusive o que pode acontecer de errado, teoricamente. Ela já sabe o que tem que fazer para isso que está errado se reverter. Então, assim, a Uhum. mulher, no geral, né? Todo mundo.
quando a gente vai fazer uma prova, a gente fica nervoso pra caramba se a gente não estudar. Agora, se a gente estudar, souber sobre o assunto, por mais que tenha uma pegadinha na prova, você vai saber o que fazer. Você vai saber onde chutar ali, né? E o parto é isso. Então, o que eu diria assim, que ajudaria muito, que ajuda muito a mulher, ela é ter segurança. E essa segurança vem através do preparo mesmo, durante a gestação. A gente tem 9 meses para se preparar, é bastante tempo. É. E no caso de gêmeos, também é possível fazer parto humanizado? Também. E Também é dura quanto tempo? possível. Dura muito tempo? Depende de cada uma, né? Que não tem mais ou menos uma regra. Mas o que que a gente vê? Eu já vi o bebê que nasceu agora e o irmão nasceu daqui 1 hora. Já vi. E eu já vi, tipo, casos que o bebê nasceu agora, o bebê 1. O bebê 2 estava muito alto, teve que descer. Demorou 3, 4 horas. Então, é mais raro, tá? Uhum. Mas essa faixa não tem como definir. Mas muita gente acha isso, né? Que parto gemelar assim, necessariamente cesárea. E não, se a gestação estiver correndo tudo bem, tudo certinho, tiver com um médico que saiba fazer um parto assim, tranquilo, Ah, legal. certo? Vamos saber. Pessoal que está aí online, quer fazer alguma pergunta? Tem pouquinha gente agora. Se alguém quiser deixar uma pergunta, aproveitem. Aproveita. E você está Já há achei quanto muito tempo legal sua trabalhando? lojinha. Oi? Achei muito legal sua lojinha. Ah, obrigada. Vou deixar lá disponível para as meninas que eu acompanho. Obrigada. Tem quanto tempo que você está trabalhando como doula? E fisioterapeuta já faz bastante, né? Já, eu sou formada a fazer 6 anos, Uhum. mas eu trabalho com isso mais ou menos uns 5, porque quando eu me formei já, em seguida já acompanhei parte de uma amiga minha, antes de ter a pós-graduação. Ai, que louca, né? E Mas é você porque eu sempre já soube que queria seguir essa carreira? não. Eu sempre gostei disso, tá? Não sei se você lembra do que eu tive irmão menor que eu. Uhum. Então eu sempre acompanhei minha mãe, eu sempre gostei desse mundo. Agora eu achava que é porque eu era a irmã mais velha, entendeu? Sim. Mas aí durante a graduação, quando cheguei nessa matéria, eu falei, caramba, gosto muito disso. Quero trabalhar com isso. E aí eu me formei, já comecei a atender. Inclusive, você sabe quem é a Elierge, né? Sim. Na gestação dela, já deu uma de doida, já tentando ajudar. Durante o trabalho de parto dela também estava presente. E aí depois eu comecei a pós-graduação e fiquei nisso. Gosto demais disso. A Jamile está perguntando se eu sou do Rio de Janeiro. Jamile, eu sou de São Paulo. Mas nesse momento de pandemia, a gente está sendo liberado a fazer atendimento à distância. Então, para educação Como funciona perinatal, que o a gente atendimento à chama, distância? a gente faz tudo normal, digamos. Como doula, eu vou explicar tudo normalmente por vídeo. Tudo que eu falaria presencialmente, vou fazer por vídeo. O atendimento de exercício, a gente tem um pouquinho mais de critério. Eu preciso fazer umas perguntas bem mais detalhadas, né, para ver o Uhum. que essa mulher tem de restrição. E depois a gente consegue fazer muitos exercícios específicos para a TEL. Então, tem funcionado, Jaque. Tem funcionado. Eu tenho Legal. feito bastante atendimento à distância, viu? Que legal. Vou te indicar para algumas amigas. Obrigada. A minha mãe dando palpite aqui, falando que eu nasci ouvindo música da N. Nasci mesmo. A cesárea A que minha mãe música. teve foi organizada. Que legal. A música ela ajuda na hora do nascimento do bebê? Ajuda muito, porque a musicoterapia, ela relaxa a mulher, principalmente se são músicas que trazem uma sensação de bem-estar para essa mulher. No caso, quando eu nasci há 28 anos atrás, ó, a minha mãe teve uma cesárea humanizada sem saber. Que o médico dela, acho que
eu não lembro muito bem como foi, mas ela levou um CD lá e deixou as músicas que ela gostava. Foi bem Sim. respeitosa, cesárea, tá vendo? Já nasceu no parto humanizado sem saber. Acho que é isso, ó, que eu gosto, entendeu? É por isso que eu gosto dessa área. Bom, gente, caso alguém tenha mais alguma dúvida, aproveita a oportunidade, é só enviar sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Ah, mas gostei bastante, o pessoal interagiu bastante, mandou bastante pergunta. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que a gente são perguntas mais sucintas, digamos, que dá para a gente responder assim, num geralzão. Se alguém tiver uma pergunta muito específica, depois quiser me chamar ou chamar a Jaque para intermediar aí a nossa conversa, pode ficar à vontade. A live, a Jaque vai deixar salva também, então a pessoa pode ver depois, né, Sim. Jaque? Gente, muito obrigada por terem participado da live. Imagina, eu agradeço pelo Obrigada, Emily, por convite. ter aceitado. Foi incrível. Imagina. Você é muito especial e Obrigada. você é uma excelente fisioterapeuta. Obrigada por ter aceitado participar com a gente. É uma honra ter você aqui na nossa loja. Obrigada. E quando quiserem, pode me chamar de novo. Às vezes o pessoal Ah, começa a mandar tem uma umas pergunta. dúvidas. Tem uma pergunta Ah, sobre o parto feito na água, que eu achei bem interessante. Realmente, na água é melhor o parto? Qual que é a diferença? não é que é melhor ou pior, já que é que na água a mulher consegue ter um alívio da dor muito bacana, porque a água é um pouco mais quentinha, normalmente climatizada, né? Então, Uhum. na água é muito interessante, principalmente para as mulheres que mesmo sem estar durante o trabalho de parto, já sabem que sentem dor, por exemplo, durante a menstruação, sentem muita cólica. Então, a água vai ser um recurso bem interessante para essa mulher. Tem gente que tem medo, né? Fala, se eu vou ter o bebê na água, ele vai aspirar a água, vai se afogar. Mas tem toda uma técnica para isso não acontecer, certo? É bem legal mesmo. Ah, Ó, bom o pessoal. saber. E eu já... Obrigada, gente. Gente, mais uma pergunta. Pode No perguntar. caso do bebê da Gisele Bündchen, que ele nasceu dentro da bolsa, isso costuma acontecer ou é muito raro? Super legal. É um parto do bebê empelicado que fala, né? Acontece com Sim. frequência, viu? A gente tem esse costume de achar que o bebê vai nascer depois que a bolsa romper. Isso não acontece com todo mundo. Com a minha mãe acontecia, né? A bolsa dela rompia lá de madrugada, vazava líquido e ela sabia que estava na hora de ir para o hospital. Mas como que a Mas não é pessoa que a bolsa não rompe, como ela vai saber que ela tem que ir para o hospital? Ela sente muita dor? Lembra que eu falei lá das contrações em 10 minutos? Sim. Por isso que eu não falei, eu não citei assim, quando a bolsa romper, porque isso não é uma indicação necessariamente, que tem mulher que só vai romper a bolsa na hora de sair. E tem mulheres que acontece como a Gisele, que, né, ela é topíssima, tem que acontecer umas coisas diferentes com ela, não tem? Para ficar famosa? Sim. Mas isso acontece muito sim, Ah, mas tá ótimo então. Obrigada por tirar certo? as dúvidas. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, gente. já. Tchau.